Vida real. A história de hoje é: Sou Gustavo, sobrenome Galvão, né? Alguns lugares conhecido como Galvão agora. Até sou pai de 4 filhos. Tenho o Gabriel de 22 anos, a Gabriele de 19, o Luiz de 15 e o Davi de 9. Casado, né? Tem 23 anos, então tô firme e forte aí. Eu tinha uma vida relativamente normal, né? Mundana, vamos dizer assim. Trabalhava, aí comecei a trabalhar fora, ter um emprego de viajar bastante, ficar fora de casa. Talvez aí que deve ter sido um grande erro, né? Pelo menos para mim. Por mais que ganhasse dinheiro fora, né? Viajando, a gente sempre ganha dinheiro fora, né? A gente costuma falar no trecho. No trecho se ganha muito dinheiro. Mas, infelizmente, né, a cabeça dá uma desviada e acho que foi talvez uma pedra no sapato aí para poder alguns tropeços da vida. Mas aí depois disso voltei para Sorocaba, passei um tempo viajando, né, trabalhando fora. Aí voltei para Sorocaba, continuei meus trabalhos que eu fazia também aqui, trabalhando de garçom, minha esposa na cozinha. O Davi ele veio próximo assim da nossa vinda para a igreja, praticamente, né? Foi meio que depois de uma tempestade veio a bonança, com isso veio o filho. Foi uma foi uma chave de virada também, né? Nisso aí. Mas a gente continuei trabalhando por aqui, né? Viajando, a gente começa, depois mesmo velho, né? Tem más influências, companhias, né? A gente começa a experimentar algumas coisas e alguns experimentos não fez, deixou um grande rastro aí para minha vida de forma ruim, né? Mas graças a Deus hoje estou aqui contando isso daqui, mas não por mérito e nem por não queria estar contando de forma negativa, né? É, que eu passei. Conheci a droga, né? Eu já bebia muitos anos, sempre era acostumado no mundo do rodeio, essas coisas. E foi quando eu conheci a droga, acho que, aí foi a lona, meu. Aí o negócio foi só tomando conta, outras proporções, que a gente nem imagina que vai tomar tudo. A gente começa um passinho de cada vez, né? A gente nunca dá um pulo maior que a perna. A gente põe um pezinho, põe outro pezinho, vai alimentando, 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 quando você vê se já. Então, daí depois, né, de ter conhecido esse lado ruim entre bebida e droga e tudo mais, é, continuei levando minha vida, né, continuei usando ainda, né, e tomou umas proporções também, assim, gigantescas, né, gigantescas de deixar rastro nas famílias enormes, assim, né, dentro da minha casa. Começou a envolver minha família. Né? Não envolver assim, não é envolver diretamente, vamos dizer, comigo, né? Mas eu comecei a ficar no estado de mentiroso, né? Porque o usuário ele não é mentiroso. Às vezes, maioria das vezes, maioria dos caras ou pessoas assim são boas pessoas, são pessoas inteligentes, pessoas que, se você pegar, for em qualquer lugar de reabilitação, você vai ver que pessoas de profissão e tudo mais. Aí você começa a ficar no estado de mentiroso. Tudo é mentira. Sua mente maquina o que você vai fazer no outro dia para mentira. Você não vai maquinar aquilo para o bem. Você começa a usar tudo para o mal. Tudo, tudo. Desde a hora que você levanta, fala, nossa, o que será que eu vou fazer para mim talvez chegar mais tarde? Qual desculpa que eu vou usar? É tudo já maquinando para o mal. O cara fica extremamente expert nisso daí. Continuei, né, nessa batalha aí. E numa dessas tentativas de indas e vindas e tentando parar, tentando, né, se levantar. É, eu fui, eu estava num local de Sorocaba, né, um local bem conhecido até por ter vários pontos de tráfico e tudo mais, e lá tinha amigos que eram de profissão, assim, eu sempre estava por lá. Às vezes eu ia levar ele embora, aquele negócio, só vou tomar uma na sexta-feira, não sei o quê. Aí numa dessas aí eu fiquei praticamente a noite fora de casa, e meu carro ficou por lá também, circulando, rodando lá, eu emprestava o carro. E não tinha como eu voltar sem ir embora sem o carro, né? O que que eu ia fazer? O que que eu ia falar em casa? Cadê seu carro?
Meu carro tava lá, rodando com alguém. Muita gente até, pô, Gustavo empenhorou o carro. Não foi, a gente tava lá numa bagunça, num bar lá. Ô, empresta o carro pra ir ali. Na hora, tá, pega aí, vai lá. Aí o cara não voltou. Eu cheguei a abrir um BO do meu próprio carro. Aí, muita gente me ligando, eu não atendia ninguém. Aí eu tava, resumindo, na madrugada, de manhãzinha já, eu achei meu carro, depois de muita procura, ter passado a noite e tudo mais, né? Estou encaminhando, assim, cortando o contexto da noite aí para onde que começou. E meu primo tinha ido em casa, né, o Rogério, falou, não, calma, né, falava, conversou com a Érica, conversou com a minha mãe, falou, não, a gente vai achar ele, não sei o quê, pode ficar tranquilo. Eu não atendia ninguém, eu não atendia, nem podia me ligar à vontade que eu não ia atender. Nisso, quando eu achei o carro, é, meu carro teve que ir guinchado até a delegacia. Daí a polícia me conduziu até a delegacia porque eu tinha que prestar conta porque que o meu carro, eu tinha aberto o véu do meu carro e eu mesmo achei, enfim. Ele indo embora sem saber onde eu estava, o meu primo nem imaginava, ele morava na Zona Norte na época e a ocorrência tinha ocorrido num bairro que é próximo que pertence à Zona Norte. Ele indo embora falou, ó Deus, se for da tua vontade, que eu acho meu primo. Ele estava passando na porta da delegacia, indo embora da de manhã que ele tinha ido em casa. Ele achou, ele viu na porta. Ele viu na porta, mas ele não sabia que eu estava lá. Estava eu, é, a polícia, o guincho. Nisso eu fui liberado, fui para casa dele. Daí ele falou assim: ah, eu vou te oferecer ajuda, mas vai ser única. Se você não agarrar essa, eu nunca mais olho nem na tua cara. E ele é praticamente irmão, né? E, e eu não por isso, mas eu não queria mais perder o que eu tinha perdido, que era minha família, meus parentes. Então, daquele dia eu tava só com a roupa do corpo. Fiquei na casa dele lá, minha família muito mal, não queria nem sei o que eles queriam fazer comigo, na verdade, nesse dia. E eles, né, depois falaram, ó, Gustavo tá aqui comigo, né, vou aí com vocês aí, né, ver o que a gente vai fazer, o que vai fazer agora. Foi quando a gente teve o lance do estudo bíblico, né, o nosso amigo Hélio, que estava na igreja já desde os 15, 16 anos, acho, né, era um rapaz que a gente sempre zoava ele ainda quando a gente era amigo, né, ele já era adventista. Ah, Hélio, fica aí, vai, que ir embora, que pôr do sol, fica aí jogando bola com nós. Aí o mundo deu volta depois de 16, 15 anos, tava lá eu fazendo estudo bíblico. E hoje estou aqui contando essa história. Aí, mas teve muitas batalhas, né? Porque depois que a gente se batizou, a gente sabia que não ia ser fácil, né? Porque eu desde o início sabia que não só o lance do que a gente já tinha passado, o rastro que eu tinha deixado na minha família, eu sabia que não ia ser fácil a retomada, né? Eu consegui comprar um carro de novo, comprei todas as minhas ferramentas, porque eu tinha perdido tudo, minhas ferramentas de trabalho, de montagem de móveis, trabalhava numa loja. 7 meses depois, eu na igreja, roubaram meu carro com todas as minhas ferramentas. Falar todo mundo, né? Até tinha um amigo nosso que era aqui da igreja, ele me ajudou bastante. Hoje ele mora nos Estados Unidos, o Alexandre Migliorini. Ele falou assim: tomem cuidado agora, que o Gustavo pode ter uma recaída. Ele acabou de entrar na igreja e acontece uma dessa, o que vamos se dizer assim, o usuário ele tem 2 momentos que ele usa, ou de euforia ou de tristeza. Mas graças a Deus eu permaneci firme e eu lembrava só da história de Jó, né, que tinha perdido tudo. E eu falei, não, agora eu não vou amolecer. Falei, se essa guerra é comigo, eu vou até o fim. Eu falei, eu vou lutar por cada, né,
cada coisa melhor para minha família, para mim. Que na verdade eu pensava neles. No começo falaram mesmo que eu precisava pensar em mim, que eu tinha que me curar primeiro para depois eu curar quem estava do meu lado. E assim, e sem o apoio da família, da minha esposa, de todos que estavam ao meu lado, eu jamais teria saído da onde eu estou e para onde eu vim parar agora. E assim, né, depois do roubo do carro, a minha tia falou assim, que a gente é muito chegada, né? Um tio meu falecido falou, tem a Fiorino do seu tio aqui, pode usar ela à vontade. Eu peguei a Fiorino para usar, para trabalhar de novo, né? Deu 15 dias, fundiu o motor da Fiorino. Aí eu lá, firme, forte, vinha na igreja sorrindo, né? Eu falei, não, se a alegria é a marca do cristão, eu quero carregar isso aí até o fim agora. Beleza, a gente começou a acontecer pequenos grupos em casa, né? E as coisas acontecendo. Numa das vezes, minha esposa começou, estava trabalhando e a própria família também meio que zombava, né? Da nossa crença, assim, do sábado, às vezes afrontava, às vezes pode ser que não era família, às vezes podia ser o inimigo mesmo, né? Tentando tirar da gente do caminho. E numa sexta-feira, num pequeno grupo, depois do dia da Fiorino, ela falou, você não vai vir me buscar? Eu falei, não, o carro não anda. Eu falei, o carro parou. Eu falei, parou. Eu falei, não tem como. Eu falei, tá aqui, tá na garagem, tá aqui dentro. Eu falei, não tem o que fazer. Eu vou embora a pé. Eu falei, você vai ter que vir. Ela trabalhava junto com a irmã dela. Eu falei, e a gente morava em Jardim São Paulo na época. E ela falou, você vai ter que vir. Ela foi xingando e brigando com Deus e chegou em casa brigando com Deus, falando, se a gente tá numa igreja para acontecer essas coisas e não sei o que, aquela revolta, né, daquela luta, né, do cristão, falar a verdade. Daí nesse dia do pequeno, era uma sexta-feira, ela foi embora e chegou perto do horário do pequeno grupo, porque ela andou um pedação, um bom caminho a pé. Ela chegou em casa, eu não sabia mais o que fazer, né? Falei, eu tenho que recorrer a Deus. Não tem outro recurso. Falei, primeiro eu roubo o meu carro, né? Roubaram as ferramentas, tudo junto. Falei, agora o outro carro emprestado, funde o motor. Um pequeno grupo, uma irmã aqui da igreja chamada Vera, ela falou assim, posso ir no teu pequeno grupo hoje? Falei, pode. Falei, bem-vinda, né? Você virava e mexia e alguém novo. E ela, né, não vamos falar do nada, porque, como diz o pastor Dirceu, eu escutei numa pregação dele, com Deus não existe coincidência, sim providência divina. Então, depois disso, eu passei a crer que cada passo que bênção que a gente recebeu em nossas vidas era providência divina. Aí essa irmã, a Vera, foi no nosso pequeno grupo, e antes de minha esposa chegar brava, tudo mais, pequeno grupo, não quero que tenha nada aqui em casa hoje. Falei, não, vai ter sim, isso aqui. Eu fui no banheiro e meio que clamei a Deus mesmo e falei assim, Deus, se for da tua vontade, hoje mostra um sinal para minha esposa que o Senhor está presente na nossa vida. E a gente começou o pequeno grupo. No final, a gente encerrou, fizemos nossos comes e bebes lá e ela foi embora, a Vera. No outro dia, ou 2 dias depois, ela falou assim, Gustavo, quanto é o motor da Fiorino? Você me falou, você contou aí, né, que o motor deu ruim aí e tal. Falei, vai ficar em tantos reais. Tá bom, passa o Pix. Uma irmã da igreja que vai pagar inteiro o motor da sua Fiorino. Comprei um motor novo pra Fiorino. Através daquela sexta-feira que ela decidiu ir no nosso pequeno grupo. E sim, depois disso foi aquelas batalhas assim que todo cristão tem toda semana, todo mês, entre tombos e levantadas, a gente tá aí firme e forte. Meus filhos todos estão na igreja, meu menino toca, canta, minha menina pertence à coral, pertence à diretoria jovem. Pequeno também, o Luiz é envolvidão, assim, gosta de estar no meio, sempre gostou de orar em público, sempre gostou de falar e até mesmo antes dele a gente sonhar em vir para a igreja,
ele cantava uma música no banheiro que ele escutava na escola. É, eu não vou lembrar agora, mas tem até um videozinho dele no YouTube que ele cantava já, e eu continuava bebendo, né? E ele só que assim, né, Deus sempre estava presente na nossa casa, só que a gente não conseguia enxergar, estava vendado.